Olá, olá pessoal, boa sexta-feira, mais uma live do nosso aprofundamento semanal aqui no Diário de um Autista. O tema é hoje muito importante e é um daqueles que faz a diferença aí no dia a dia da tua casa e que tu vai sair aplicando para que o autista seja mais autônomo. O autista sente, como ele se sente? Nós vamos conversar e aprofundar isto hoje à noite. Então deixa o seu like para o YouTube entender que isso aqui é relevante e disparar para mais pessoas e compartilha com aqueles, com aquelas que precisam entender, sim, o autista, apesar de todo mundo dizer ao contrário, sente. Nós vamos entender hoje aqui como isso acontece. Vocês vão perceber que é um processo bem diferente do típico, bem diferente daquilo que é tido como normal dentro da vivência humana. Eu sou Marcos Petri, esse aqui é o Diário de um Autista. E aí, como é que vocês acham que o autista sente? Essa é uma pergunta que ficou no ar muito antes de eu fazer o vídeo que deu origem a essa live e que gerou muita especulação. Saber então como as respostas são formadas àquilo que se sente, se ouve, se vê, se cheira, é muito importante para que aí na tua comunidade não aconteça o que aconteceu comigo e os autistas não sejam passados como estoicos, isto é, desprovidos de emoção. O fato é que o autista sente, mas para que ele se aprofunde nisso ele demora um pouco mais, muitas vezes perdendo tempo, perdendo engajamento social e pior, perdendo seu lugar ao sol, perdendo até o seu traquejo como sujeito. As pessoas passam a não conhecer nós autistas mais como sujeitos, como o Marcos, como o Robson, como qualquer autista que vocês conheçam, mas sim como aquele cara com autismo. E aquele cara com autismo tem um sentimento um pouquinho mais atrasado que os outros. Sentir, pessoal, é projetar no futuro. E quanto mais se conhece sobre isso, mais se consegue externalizar. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa história que eu vou falar agora, mas eu faço questão de reiterá-la. Havia um menino que eu vou chamar aqui de Juca. Foi pedido para ele dentro do espectro, grau 2, dentro do espectro, foi pedido para ele que desenhasse 3 circunstâncias lá na escola, 3 coisas que aconteceram ou iriam acontecer no dia. O que ele fez de manhã, antes de vir para a escola, ele foi lá e desenhou um café da manhã, desenhou a roupa dele, o pijama, o que estava acontecendo agora. Então ele desenhou lá a classe, o quadro, todos os coleguinhas e o que vai acontecer no futuro. E aí ele demorou o resto da aula inteira para saber o que cargas d'água pode acontecer no futuro. Ele pensou e não chegou a conclusão nenhuma. A professora estranhou e isso não é incomum. Quando se pede para o autista externalizar uma coisa que está no futuro, ele não consegue ou acha muito difícil. Sentimentos são futuros. Sentimentos são aquilo que não está aqui, eu não posso ver, não posso tocar. E lembra que o autista parte disso como seu porto seguro. Retirado isso, ele se sente muito aquém do seu potencial. Então é tarefa de vocês ajudá-los a entender sentimentos. A entender que o medo, a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza, todos eles têm a sua função. Todos eles nos levam a fazer grandes coisas. O nojo, por exemplo, existe na natureza para que o ser humano saiba o que é bom para si e o que não é. Pensa assim, quantas pessoas já olharam para uma fruta estragada e não comeram? É o nojo dizendo não coma. O medo faz com que nós fiquemos alertas. A raiva faz com que a gente lute pelos nossos pontos. A alegria faz com que a gente se motive a estar conectado com o dia a dia. Essa é uma boa explicação
que nós podemos encontrar lá no filme Divertidamente. Eu gosto muito dele e ele é uma porta de entrada para entender os sentimentos. Quando o autista está com medo, quando ele está com raiva, quando ele está alegre, é bom que a partir desse filme nós possamos desenvolver um olhar para a nossa rotina. E eu, mesmo adulto, quando vi o filme, já pude anotar quantas vezes eu senti raiva, quantas vezes eu senti medo e o que esse sentimento causou dentro de mim. Eu tenho uma reflexão mais sábia, claro. Os filhos de vocês nem sempre vão chegar às mesmas respostas que um autista adulto, mas é um bom ponto de partida. O filme é leve, o filme fala da infância da Riley, né, crescendo com as emoções, e um autista, ao saber das emoções básicas humanas, medo, alegria, raiva, nojo e tristeza, ele vai saber o que vai esperar no dia a dia e vai aprender a ler aos poucos as emoções dos outros. Não é que o autista seja estoico, eu fiz muito questão de ponderar isso com vocês no começo aqui da nossa live, é que ele consegue captar, mas ele não consegue nomear a emoção que está sentindo e também não consegue entender de onde vem essa emoção. Será que essa emoção veio de mim, que a gente chama de internalizante, ou ela veio de outra pessoa que a provocou? Externalizante. Então façam esse exercício que vai ajudar o autista a externalizar o sentimento. Filho, tá com raiva? Mas tá com raiva por quê? Alguém te provocou? Tu provocaste alguém? Entendam, a parte externa e a parte interna, elas precisam ser trabalhadas aos poucos. Assim que o autista entender qual é o papel de todos os sentidos humanos, que são 5, ou até 8, dependendo da literatura, as emoções, e saber se elas são causadas de fora ou de dentro, ele vai entender como é projetar no futuro. Ele vai entender que quando eu estou com raiva, eu falo de uma circunstância no futuro que é mais enervante, que me exige mais energia. Lutar ou fugir, né? O instinto básico de quem sente raiva. Quando eu estou triste, eu estou acuado, eu estou guardando energia. E assim ele vai mapeando aos poucos as emoções. E vocês precisam ser base para isso também aí dentro de casa. Porque não adianta de nada eu querer que o meu filho externalize se eu não externalizo as coisas. Se eu guardo tudo para mim ou se eu digo com palavras complicadas. Toda a emoção, todo sentimento humano que se quer que o autista externalize precisa ser posto para fora de uma forma simples e direta. E assim o autista vai aprendendo a conviver. O autista precisa interagir nessa vivência com vocês de exemplo. Hoje papai está triste, papai pisou num prego, tem que ir no hospital. E é importante, muitas pessoas acham que isso é um pouco loucura, mas eu digo que é muito importante exagerar essas emoções. Ai, o papai está triste, pisou num prego, vai ter que ir no hospital, mas o papai já volta. A mamãe está muito feliz porque a mamãe fez um bolo de morango. Olha só como é importante esse bolo para mim, olha como está delicioso. Quanto mais vocês puderem praticar isso, mais o autista vai ter ciência de que existem 5 estados de espírito: alegria, raiva, tristeza, nojo e medo, e vai saber que eles controlam nossa vida. E assim o autista vai poder filtrar aquilo que ele sente, toca, cheira, e ele vai atribuir um estado de espírito para aquilo. Isso vai ser um grande passo para a teoria da mente, que nada mais é do que se pôr no lugar do outro. O autista, ele não consegue externalizar aquilo que sente porque ele não consegue, com tanta rapidez, com tanta praticidade, pôr-se no lugar do outro. E aí, dentro de casa, tem práticas que vocês podem fazer para estimular isso. Fazer com que a criança, principalmente os pequenos, tenham esse impasse, mas que eles possam ter situações
em que eles estão no seu lugar de hierarquia de poder, em que eles estão guiados pela hierarquia, em que eles imaginam ser outra pessoa. Teatrinho, por exemplo, reproduzir uma cena de um filme educativo. O próprio exemplo que eu citei aqui na nossa conversa, Divertidamente, pausa a cena do filme. Filho, que emoção é essa? É a raiva? A raiva tem um cabelinho de fogo, né? Que ela pega a alavanca e... né? Mas por que a raiva fez isso? Tenta fazer essas reflexões. O importante é que o autista tenha um grande número de apoios para poder firmar o conteúdo que não é tão prático, que é o das emoções. E entender que se ele conseguir entender as suas emoções, se pôr no lugar do outro, ele vai conseguir imaginar o futuro, vai conseguir externalizar aquilo que ele está sentindo. E assim, ele consegue expressar que está machucado, consegue expressar que está feliz e assim consegue ganhar mais lugar ao sol. Porque a pessoa que não consegue pôr para fora, muitas vezes são fechadas as portas para ela. Já aconteceu comigo. As pessoas diziam, mas o Marcos não chorou quando o Brasil ganhou em 2002 na Copa. Para mim era muito lógico, né? Eles ganharam o jogo, eles ganharam a Copa, né? Se eles perdessem o jogo, eles iriam ter ficado em segundo lugar. Enfim, mas para as pessoas era uma emoção. Então eu tive que processar e depois expressar a minha opinião. Acontece muito isso com os autistas. Então por isso que quando eles têm contato com os 5 estados de espírito básicos do ser humano, eles conseguem entender o que eles sentiram. Se as pessoas ficam felizes ao presenciar, por exemplo, uma Copa do Mundo, se elas ficam com nojo, se elas ficam com raiva, que tipo de sentimento isso provoca. E aí ele pode entender que ele precisa aproximar aquilo que ele sente daquilo que ele expressa. Muitas vezes eu estava triste, mas eu só expressava depois. Então, com essas práticas que eu estou dividindo com vocês, pouco a pouco eu fui expressando mais simultâneo, mais junto, e até hoje eu tenho uma demora de 6 segundos para expressar o que eu sinto, mas eu consigo entender que a expressão precisa estar junto com aquilo que eu sinto, porque nem sempre é fácil para o autista. Lembra que sentimento também é uma informação, assim como luz, som, cheiro, toque, e assim como eles, ela acaba estressando. Então o autista expressar depois de sentir é um mecanismo de defesa. Nós precisamos aliviar esse mecanismo aí dentro de casa. Nós precisamos fazer com que o autista observe em que nível está o entendimento de sentimentos. Vocês podem fazer algumas perguntas para entender isso. O filho de vocês conta histórias. Ele encontra um amiguinho e começa a contar do dia a dia que emoções aquilo provocou, ou ele fica no hiperfoco e não consegue muito bem entender as outras coisas ao redor. E ele consegue entender quando a história é triste, quando a história é feliz. Isso vai te dar uma noção do que tu tens que trabalhar com ele. Vai dar uma noção se ele consegue marcar os acontecimentos do dia a dia. E assim, vai ajudar que vocês apoiem o filho de vocês iniciando as conversas. Pode parecer estranho, mas eu tenho, Marcos, que iniciar as conversas se tratando de sentimento? Tem, com aquilo que eu estava dizendo há alguns minutos atrás. Eu estou muito feliz, filho, porque eu ganhei uma promoção no emprego. Quer dizer que o papai, que a mamãe vai ser mais reconhecido. Eu estou muito triste, filho, porque tu ainda não usa o banheiro. Mas sempre lembrar, explicar por que não usar o banheiro é uma coisa triste. Porque senão o autista pode associar que
eu não consigo usar o banheiro, então eu sou a causa da tristeza, e não é o que a gente quer. A gente quer que o autista investigue as tristezas de não poder fazer algumas tarefas. Então, voltando ao banheiro, eu estou muito triste que tu não consegues ainda usar o banheiro. Nós vamos conseguir passar por isso juntos. Mas nós precisamos entender, filho, que usar o banheiro é uma coisa muito boa. Se tu não usa o banheiro, tu vais precisar usar fraldas. E se tu não usa fraldas, se tu usa as fraldas, tu vais poder ir a um número muito limitado de lugares, conhecer muitas poucas pessoas. Então, se tu aprenderes a usar o banheiro, tu podes me deixar mais feliz, tu podes te sentir mais feliz. Explicações simples assim que envolvem as emoções podem incentivar o autista a entender os sentimentos. O hiperfoco também pode ser usado aqui. Eu, por exemplo, gosto de música como hiperfoco. Então, assim, como que música tu tá sentindo hoje? Como a música Negro Amor. Vá, se mande, junte tudo que você puder levar. Ande tudo que parece seu, é bom que agarre já. O que essa música passa? Tristeza. Então tu tá te sentindo triste? Sim. Esse tipo de entendimento pode ser fomentado aí, na tua casa. Outros hiperfocos também são possíveis nesse sentido. Tu tá triste porque o Flamengo perdeu? Tu tá feliz porque o Flamengo ganhou? E aí, do hiperfoco, vocês já podem entender se o teu filho entende melhor os sentimentos ou não. E começar a contar histórias que vão ajudar eles. Então, olha, o papai tá triste porque o Flamengo perdeu. O papai é flamenguista. Sempre com essas pausas que eu dou nos exemplos são intencionais, porque falam um pouco, captam um pouco da reação das crianças. E dos adolescentes também. Mas as crianças mais, porque elas têm uma maturidade um pouco menor e isso costuma acontecer com os menores, de não entender os sentimentos. E aí, quanto mais histórias vocês iniciarem, vocês vão poder incentivar o filho de vocês a filtrar o mundo pelos sentimentos e entender eles. Entender que a alegria é para motivar, que o medo é para preservar, a raiva é para lutar, o nojo é para evitar de cair em algumas armadilhas e assim por diante. Como que eu fiz isso ao longo da minha vida, esse nível de compreensão? Escrevendo. Filho, conta uma história bem feliz. Escreve uma história bem feliz. Aí comecei a lembrar e escrever. Aí a minha mãe sentava perto de mim e dizia: nossa, que parte legal, hein? Que felicidade aconteceu aqui. Por quê? Conta de novo. Sempre separar esse tempinho para brincar também com as emoções. O que eu vejo muito é que aquilo de o autista ser estoico, ele acaba sendo maior do que a própria vontade do autista de entender a emoção. Então se perde essas oportunidades de contar histórias, de viajar na imaginação, de entender qual é o nível de compreensão das emoções do teu filho, e assim os apoios não são feitos. As pessoas esperam que os autistas entendam as emoções no ato, mas emoção não tem lógica, não está aqui, eu não posso tocar, nem sentir. Como é que o autista entende então? É preciso uma série de preparações para que o autista comece a perceber que as emoções, na verdade, elas são consequências de alguns atos. Então, assim, se eu ganho um tapa, eu fico triste. Se eu ganho um beijo, é sinal de felicidade. A emoção tem muito de consequência e causa. Se eu ganho uma guitarra elétrica, eu fico muito eufórico. Agora, se eu ganho uma pena de pavão, essa dos presentes é muito interessante olhar.
Tinha um programa, eu acho que era do Celso Portiolli, não sei quem vai lembrar aí, deixem nos comentários, hashtag eu lembro, com corações azuis, por favor. Mas, uma cabine isolada, você troca um videogame por uma vitrola velha? E tudo que o participante podia dizer é sim, não. E aí depois, quando alivia a troca que fez, ele ficava triste. Então, eu acho legal, e eu já brinquei desse jogo de alguma forma, dentro de casa, eu ficava assim, e a minha mãe dizia, você trocaria um violão por um dado? Sim! Depois eu via a consequência, poxa, eu troquei um violão por um dado. É uma brincadeira simples que faz com que o autista entenda que as emoções são consequências do ambiente, são adaptações que a pessoa tem para viver bem. E aí criar ambientes que são mais felizes, ambientes que convidam mais a atenção. E aí dizer para a criança, né? Eu lembro que eu tenho ambientes lógicos assim, por exemplo, a minha sala lá de violões, onde vocês me veem na maior parte do tempo nesse canal. Lá é felicidade. E aí, ambientes como a sala da matemática é tristeza. E ensinando aos poucos o autista a não se deixar também levar pelo sentimento. A gente falou aqui da lógica do sentimento, que o autista nem sempre consegue entender, mas também o autista precisa não se deixar levar pelo sentimento. Precisa recorrer, claro, à sua lógica para ver se eu não estou triste demais, ou não estou feliz demais, empolgado demais, que também não é o que nós queremos. E assim vocês vão apoiando em situações do dia a dia, sempre dizendo para o autista o que tu achaste da situação. Né? Vai para um passeio, andar no museu, andar a cavalo. Muitas mães, muitos pais fazem tudo certinho, mas eu vejo que cometem o erro em situações de querer desenvolver a emoção, cometem o erro de não perguntar, mesmo que o autista responda pouco, né? O que tu achou? Olha, a mãe achou fantástico. Ou a mãe ficou feliz. A mãe ficou empolgada. E tu? O que achou? Achou feliz? Achou fantástico? Sempre incentivando o autista a ter uma opinião do lugar onde ele vai, para ele aprender aos poucos que lugares trazem alegria, que lugares trazem tristeza, que lugares são evitativos. E aí o autista pode se pôr em situação de autoridade. Então hoje nós vamos escolher um filme que tu gosta. E aí começar a conversar aos poucos, por que tu gosta desse filme? É o Shrek? É a Mulan? O que tem na Mulan que tu gosta? As pessoas às vezes não fazem isso porque os autistas muitas vezes têm vocabulário limitado. E aí o vocabulário, para muitos, parece não descrever a emoção. Mas com o tempo, essa via vai crescendo. Porque vocês vão sendo bases. Sempre com as perguntas, o que achou, o que gostou, o que não gostou. Ao fim do passeio, ao fim da escola, como estava a aula. Pode ser que com um olhar o autista já fomente as emoções. É um caminho de formiguinha, mas vale a pena. E se não for expressar oralmente uma emoção, se pode recorrer a desenho, a escrita, a colagem, a música. Diz para o autista, o que tu fez hoje? Como tu se sentiu hoje? Podem ser 3 linhas. Me senti feliz porque não choveu. Tá valendo. Muitas pessoas acham que descrever a emoção ele vem de uma maneira complexa. Mas quanto mais complexidade se põe para um autista descrever, mais confuso ele vai ficar. Escrevendo e desenhando poucas coisas, poucos fatos por vez, vocês vão motivando o autista a ser mais autônomo na questão da emoção, no traquejo com a emoção.
Então hoje escreve 2 linhas, amanhã 3, depois um parágrafo e assim por diante. E aí lê o texto com vocês, com o irmão, com a irmã. E a irmã vai adicionando também ao texto, olha, tu se sentiu feliz por causa da Mulan, mas eu me senti triste hoje, porque eu caí numa poça d'água. E tá toda molhada a minha roupa. E aquele traquejo de expressões, né? Olha só, toda molhada a minha roupa. Faz mesmo carranca, né? Para marcar que aquilo é uma surpresa desagradável. E assim o autista pode se pôr em posições diferentes de observação de um problema, onde ele pode ajudar ou não. E aí ele vai entendendo qual é a sua potência, qual é a sua fraqueza e que oportunidade ele tem ao longo da vida, ficando assim mais autônomo por causa dos sentimentos. E assim, o sentimento pode ser fomentado também por histórias, filmes, fábulas e também coisas do dia a dia. Eu aconselho muito vocês a inventarem, a criarem uma história, contarem ela como se ela fosse uma fábula, mas ela é do dia a dia. As avós faziam isso muito, nós precisamos resgatar. Antigamente, quando era frio e a avó ia pegar o leite, a avó ficava muito triste, porque tremia de frio, mas hoje a avó aprendeu que não pode mais passar frio. O papai, quando começou a andar de bicicleta, ficava triste. E por que não incentivar a escrever essas histórias envolvendo as emoções, para que assim haja aprendizado? Lembrando que tem um lugar para cada sentimento também. Então, na hora de sair de casa, por exemplo, vamos contar história onde? Num barzinho? No circo? No cinema? Muita gente passa por esses lugares diferentes sem dar o devido valor para isso. Cada lugar é uma emoção. Cada emoção é um sentimento. E aí vocês vão trazendo para fora aquilo que o autista nem sempre consegue. E tem uma pergunta que muito me fazem, que me levou a criar essa live, que é: a crise, Marcos, ela é um sentimento? Não, mas ela gera. Ela gera o sentimento de impotência, ela gera o sentimento de nojo, ou seja, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir para um lugar mais seguro. E ela gera também, ao longo do tempo, o sentimento de raiva. Eu quero dizer alguma coisa, mas não consigo porque tem muita informação na minha cabeça e as pessoas não se ligam disso. Mas a fonte dos sentimentos que geram a crise está no estímulo. Então a gente sempre tenta ver da onde que vem essa crise. A gente tenta retirar, porque a raiva, o nojo, a apatia que o autista sente não é direcionado diretamente à crise, mas é porque de tanto que ele ficou em crise e ninguém ouviu, ele fica raivoso. E com o tempo, aí sim, se vocês não deram a resposta adequada, entendendo o que no ambiente causou a crise, vem a birra, que é diferente porque o autista associou. Eu estou tentando expressar alguma coisa e o papai, a mamãe, o vovô não estão me ouvindo. Lembra que o autista nem sempre é desenrolado como eu. Muitos têm vocabulário limitado, então se vocês não dão uma resposta, eles vão associando, olha, eu vou fazer essa crise até que ela se torne uma birra e a pessoa me escute. Então, por isso que é importante ver o que no ambiente causou o sentimento que alimenta a crise. Foi uma luz? Foi um latido de cachorro? Foi uma ida a um parque que ele não estava esperando? Se pode repassar tudo isso contando histórias também. Se resoluciona a crise, se tira o estímulo do foco, mas depois se conta, olha, tu não gostou que a gente foi ao parque sem te avisar? Desculpa, nós vamos te avisar na próxima vez. Foi um parque que a mamãe queria ir, porque é o aniversário de casamento do papai e da mamãe. Tudo dá para ser explicado dentro da lógica do sentimento. E aí vocês podem complementar. O sentimento que te gerou
Foi um sentimento de raiva, eu sei, porque o pai e a mãe não te disseram, tu querias ser ouvido. Me desculpa. Mas as pessoas pensam que o autista é estoico e não passam por esse processo que é pequeno, mas é muito poderoso. Nós passamos agora às perguntas, e as perguntas que eu não consegui responder aqui, eu estarei respondendo lá pelo meu Instagram, @omarcospetri, segue lá quem ainda não me seguiu. Nas perguntas de hoje, temos perguntas sobre o abraço. Se é tranquilo para mim abraçar hoje? Quem pergunta é a Janice Mansur, lá de Londres. Um beijo, Janice. Muito obrigado por ter feito parte da programação. E sim, o abraço é tranquilo, mas ainda é uma dificuldade, tá? Uma pergunta que não só a Janice me faz, mas todos os pais, todas as mães, principalmente de crianças de 10 a 11 anos e até mais novas, crianças assim perto da adolescência também, ali no limiar, tem essa dúvida: como é que é o abraço? E a partir dela se pode originar outra. Como é que é o afeto? Traduzido em abraço, beijo, já que os sentimentos são tão diferentes de surgir no autista. Bem, o autista aprende a lidar com a sensação de pressão no corpo, principalmente no meu caso no tronco. Toca um pouquinho aqui, eu já estou bastante pilhado. Isso se chama hipersensibilidade. Eu sou muito sensível, então o abraço ele é tranquilo depois de uma série de treinos que eu fiz com a minha mãe e meu pai nos finais de semana. Mas é como, Janice, uma língua estrangeira. Por mais que eu fique fluente, eu não consigo pensar naquela língua. Da mesma forma o abraço, eu não consigo vê-lo como um gesto natural, mas é tranquilo e eu consigo entender a parte lógica dele. Eu dei uma lógica para ele. Os abraços são nos momentos de chegada e partida. Os abraços hoje nós estamos um pouco privados deles e por isso as pessoas já sentem, principalmente aqui no Brasil, onde nós somos mais calorosos. Então o abraço para mim é uma tranquilidade que eu fui construindo muito aos poucos, com muito apoio dos meus pais e com muito espelho. Janice, mães e pais que quiserem fazer com que se desenvolva o afeto nos filhos de vocês, desenvolvam esse afeto primeiro na comunidade, na casa, porque aí vai ser mais fácil. Mas uma das questões que o autista vai enfrentar é a sensibilidade. Muitos autistas não vão enfrentar a sensibilidade, eles vão buscar o abraço, eles vão gostar e querer, precisar se sentir apertados, mas ainda assim não vão entender a lógica tão facilmente. Então busquem exemplos que vocês possam entender junto deles, partindo daquela lógica que nós fomentamos aqui hoje à noite, e tentem ser bases, sobretudo. A Débora Ramos pergunta: o que eu sinto com as lembranças do tempo da escola? As lembranças são de sentimentos como raiva, porque eu queria muito participar dos grupos, mas tinha muito de mudar a situação todas as vezes em que um grupo era feito. Quando eu estava me acostumando com um grupo, suas pertenças, suas formas de falar, agir, se vestir, comunicar, já batia o sinal, já mudava, o grupo era desfeito, o grupo ia para outros lugares, eu tinha que formar outro grupo e eu já achava um pouco estressante eu precisar entender o sentimento dos outros e me pôr no lugar dos outros. Então, se eu me punha no lugar das pessoas agora e tinha que me pôr no lugar delas uns 15, 20 minutos depois, eu sentia muita raiva. Primeiro, de mim mesmo. Lembra que a gente falou das situações internas e externas?
Então eu perdi a capacidade de entender a previsibilidade, eu sentia que aquilo vinha muito de mim num primeiro momento. Depois eu sentia um pouco de raiva dos amigos também. Por que eles saíam correndo a cada batida de sinal, por exemplo? Por que eles tinham que sair correndo quando eu mudava a sala na escola? E eu me sentia muito com vontade de fugir daquilo tudo, ficar em uma sala só. Para mim era mais fácil de absorver o conhecimento também. Então eu preferia que fosse assim. E também tinha o sentimento de evitar que aquilo acontecesse de novo. Então ficava com nojo e com medo. Com nojo porque eu chegava perto daquela situação e já percebia, poxa, vai começar, é hoje, as pessoas vão começar a gritar, as pessoas vão começar a mudar de lugar, todo grupo que eu for formar vai ser muito difícil. E pessoal, não é só no tempo da escola que eu tenho esses sentimentos até hoje. Quando eu vou para um lugar muito cheio, quando eu falo de tribos, né? Quando as pessoas falam de tribos urbanas, né? Um grupo que se encontra, seja para tocar violão, seja para correr, seja eu tenho que me controlar para não sentir a dupla raiva por não conseguir entender, não conseguir ter previsibilidade e nojo. E a gente tem que deixar muito claro, Débora, pai e mãe que se deparam com essa pergunta, que não é raiva, nojo e até medo por causa das pessoas. É por causa da situação. Por que um grupo é feito agora e depois ele se desfaz? Por que eu convido alguém para jantar na minha casa e eu não posso emendar o convite para ele formar uma banda comigo? Para ele tocar violão comigo? Para ele dormir na minha casa? Por que ele tem que ir embora? E aí, esse cenário eu te descrevo de adolescente mesmo. Eu ficava tendo essas questões. Hoje eu já sei por quê. Cada um tem seus compromissos. Mas assim, foi um tratado que eu fui fazendo na escola, sabe? Eu fui entendendo assim, eu tenho que fazer essa pessoa dizer o que ela está sentindo para que eu não fique com raiva ou nojo dela. Para que eu entenda que isso é uma situação para a qual ela se preparou. Então aí uma dica também para vocês pais que muito perguntam isso, lá no Instagram principalmente, entenda que a situação são ossos do ofício. Não é porque a pessoa debandou, a pessoa precisava ir para outro lugar, a pessoa precisava estar em outro lugar, em outro momento. Outros dias vão se repetir, vão ter dias melhores, vão ter dias piores. E aí vocês pais e vocês professores aqui, eu urjo muito, sejam as bases na escola de um autista. Façam com que o dia dele fique melhor. Notou alguma situação que o autista não consegue sair? Aponte a saída. A gente tem a mania de ficar cobrando a saída. Ah, porque tu não consegue sair do imbróglio que tu te enfiaste. Mas a gente tem que entender que o autista, é verdade, ele não consegue sair mesmo, é mais difícil. E aí gera-se raiva, gera-se nojo para proteger. Lembra que a gente falava do nojo, o que ele faz na psique humana? Proteção, né? Então, para não sentir raiva, sente-se o nojo. E para se preservar vem o medo. Vem a noção de que aquela situação toda é maior que eu. Então, para me preservar, eu fico no meu canto, eles ficam no deles. E vocês não querem isso, querem mudar essas situações. E como é que eu mudo? Convidando os amigos a vir à nossa casa. Hoje não dá tanto, mas em outras épocas dava para fazer isso, a gente nem sabia o quanto isso era importante. E aí a gente combate outro sentimento que eu tinha na escola, que era de inferioridade. Bem, se eu passava raiva e as pessoas não conseguiam me ajudar, se eu não conseguia expressar o que eu queria, se eu era punido muitas vezes por isso, então eu me sentia inferior. E aí o inferior era muito fácil de eu atribuir o problema a mim. Então eu sou o problema. Os meus amigos não gostam de mim porque eu sou o problema.
Eu tenho certeza que em algum momento da vida dos filhos de vocês, por isso é interessante trazer essa pergunta aqui, isso vai acontecer. Eu chego numa tribo que hoje se organiza muito, né? E as pessoas estão lá falando de samba. Eu não vou me adaptar num primeiro momento. Talvez, pessoal, eu não me adapte nem no segundo, nem no 10º momento. Mas eu preciso combater a sensação de que é culpa minha, de que eu sou inferior naquele grupo. E também o grupo precisa prover algumas bases, porque como nós vimos no tópico de hoje, o autista não é lá um mestre em começar as histórias. Ele consegue acompanhar muito bem, ele consegue entender muito bem, mas começar as histórias, como se apresentar, como dizer por que está no grupo, não é com o autista, não é da natureza do autista. Porque lembra, os objetos e as coisas estáticas são mais importantes para a atenção do autista do que as pessoas. Então, na escola, para combater a constante raiva, o nojo, o medo e a inferioridade que tudo isso gera, meu pai e minha mãe debateram muito e foram até a escola falar com as professoras. Olha, o coleguinha pega muito no pé do Marcos. Aqui é importante a gente discutir o bullying, né? Por que o bullying é tão danoso para o autista? Imagina todas essas situações em que o autista é inferior e ele nutre uma raiva por esse cenário. Aí daqui a pouco ele começa a entender que ele é inferior por natureza e começa a se arriscar cada vez menos, desenvolver cada vez menos coisas. Não é isso que nós queremos. Então essa pergunta, ela abre muito espaço para a gente falar de bullying, para a gente falar que o autista precisa se defender o seu ponto de vista. Pessoal, eu perdi muito tempo até que encontrasse isto, até que eu dissesse, olha, eu sou atraído por tal estilo de garota. Eu sou atraído por tal estilo de filme. Não vai por qualquer coisa. Claro que às vezes eu deixava que as pessoas tivessem a sua opinião sobre mim, mas eu não queria isso sempre. Só fui descobrir isso lá na 8ª, primeiro grau, primeiro ano, segundo grau, segundo ano, terceiro ano. Porque até então eu me sentia muito inferior na escola. As pessoas vinham, muitas vezes pisavam, muitas vezes nem davam bola para o que estavam fazendo. E cada inferioridade, ela gera uma coisa que o Augusto Cury chama de alto fluxo. Ou seja, geram algumas coisas, traumas, que são como janelas na mente, e nós não conseguimos pensar em nada. Ficamos pensando naqueles traumas. E aqueles traumas alimentam novas raivas, novos nojos, novos medos, novas inferioridades. E essa trinca de sentimentos vai sempre nos pôr em maus lençóis. Então é importante nós olharmos para isso aí. Veio a pergunta, na verdade um comentário que é: meu filho estabelece foco nas partes do corpo, veio lá pelo Instagram e também depois aqui pelo YouTube, quando está na frente do espelho. Isso é legal falando de sentimentos, por quê? Porque o autista está descobrindo o corpo e o espelho. Está descobrindo que sentimentos vêm daí. É uma estratégia que eu também usei quando comecei a transicionar da infância para a adolescência, comecei a entrar na adolescência, porque eu tinha muito de perguntar, né? Os hormônios, o que vai acontecer comigo? Foi uma dúvida até que rende um outro vídeo. Eu entro muito mais denso com vocês nisso, mas esse mecanismo que a Simone fala, ele atenua essas buscas. Então eu sinto como um mecanismo de anti-estresse. Em vez de eu ficar perguntando para os grupos, que muitas vezes, de novo, aí a gente cai na pergunta da Débora, né? Muitas vezes vai me gerar raiva, nojo,
inferioridade, eu vou sentir medo. Eu fico na frente do espelho, me analisando, me entendendo por mim mesmo. E quando eu for mais velho, eu pergunto para as pessoas, é isso que eu tenho feito. E aqui, nós estamos agora nos encaminhando para o final desse evento, dessa live, e a Érica D.A fez uma observação que me tocou muito, eu vim dividir com vocês hoje à noite. Ela está em processo de descobrimento do autismo, ela tem 60 anos de idade e tem um constante medo de que não haja acolhimento nem paciência pelas pessoas. E o que mais me chama a atenção é que a Débora, ela coloca aqui que acabou acostumando a guardar tudo isso e esconder os sentimentos. E ela tem sofrido muito. De fato, eu também tenho sofrido. Eu tenho sofrido muito com isso até hoje. Alguns sentimentos que envolvem uma tentativa lógica de traduzir as emoções, elas são escondidas por mim, né? Mas eu tive na literatura e na filosofia 2 grandes armas para lutar contra isso. E eu quero me dispor a te ajudar, Débora, e todos os que estão em processo de descoberta, a lutar contra esse mundo intangível que às vezes as pessoas não deixam nós nem entendermos. Né? O mundo está tão louco, tão rápido, que não deixam nem nós entendermos. Então não esconda os sentimentos, divulgue os sentimentos, exponha os sentimentos. Ela diz aqui que ela quer se entender, buscar ajuda e ela se sente cansada. Então, quanto mais pessoas tu divulgares os sentimentos, entender que é assim que tu estás te sentindo, Débora, mais pessoas vão ser tocadas dessa forma. E sim, há pouco acolhimento hoje, principalmente aqui no Brasil. Isso é uma pequena reclamação que eu faço. Às vezes, nós brasileiros, nós achamos que todo mundo sabe tudo. Como diria minha mãe, todo mundo tem uma bola de cristal para entender um ao outro. Então as pessoas simplesmente dizem, mas tu é autista, entenda tudo. E um processo de descobrimento não é entender tudo de uma vez, não é, Débora? Não é, pessoal? Então, a gente tem que falar disso e a gente tem que soltar os sentimentos e expor. Demorando um pouco mais para entender esse mundo louco, mas nunca desistindo e nunca fazendo o que querem que a gente faça. Conselho é bom, mentoria é melhor ainda, ter mentores, ser mentorado é melhor ainda, mas não ser guiado por cabrestos. Nós temos sentimentos, precisamos divulgar o quanto antes para que não nos sintamos soterrados por eles. Paulo Coelho tem uma frase que eu gosto muito nesse sentido. Ele fala, não deixa que os sonhos que você tem apodreçam dentro de você. E é exatamente isso, mas com sentimentos. Não deixa o sentimento aí dentro, Débora, e você que está me assistindo, porque ele vai apodrecer, se ele não tiver outra pessoa para receber. E sim, as pessoas riem da nossa cara, porque os sentimentos nem sempre a gente expressa do mesmo jeito, da mesma forma, como tem que ser, né? Como tem que ser, mas a gente expressa, nós expressamos. Pessoal, essa questão é complicada, mas expondo-a, tendo espaço para conversar sobre ela, está aberto aqui o espaço do Diário de um Autista, nós vamos longe. É um avanço de formiguinha, um passo hoje, outro amanhã. Muitas vezes nós ficamos desmotivados para avançar ao próximo dia. Mas o que nós estamos construindo aqui é um norte para as pessoas chegarem, sentirem-se confortáveis e saber se não consegue avançar do mesmo ritmo, pelo menos saiba o que vão encontrar. E vocês vão encontrar aqui muito apoio e no mundo vocês vão com certeza encontrar pessoas que querem aprender. É com essas que eu tenho contado. E aí nós expomos o processo de descobrimento do autismo e principalmente o processo de descobrimento dessas coisas tão complicadas para nós autistas, seres da lógica, né? Seres da previsibilidade, que são as emoções humanas.
Mas eu creio que se nós sabermos como que isso funciona, o que a emoção, o que cada emoção faz no nosso corpo, no nosso agir, mais preparados nós vamos estar. Não é que o autista seja antissocial, é só um mecanismo anti-estresse. Pessoal, valeu pela noite de vocês, por me cederem essa entrada nos lares de cada um, de cada uma. Fiquem com Deus, se cuidem. Até uma próxima live aqui do canal Diário de um Autista. Um beijo. Valeu!